E no vídeo de hoje, pessoal, em pauta a saga Justiça, logo após a vinheta. Pessoal, aqui na área, galera, com mais um vídeo. Esse daqui, pessoal, como eu tinha dito no vídeo de chamada, vamos conversar um pouquinho aqui, falar um pouco sobre Justiça, pessoal. Essa excelente maxi-série, né, aqui criada, né, por Jim Krueger, Alex Ross e arte final de Doug Braithwaite, né? Jim Krueger no roteiro, Alex Ross nas artes, né, claro, e o Doug Braithwaite na arte final, né? O argumento original da história foi co-criado pelo Jim Krueger junto ao Alex Ross, né? E o roteiro foi apenas do Jim Krueger. Galera, essa aqui é uma história muito boa, tá? Agora eu acho que algumas pessoas ficam erroneamente comparando ela com O Reino do Amanhã, que também foi uma história ilustrada pelo Alex Ross. E o Reino do Amanhã é um clássico, né? Um clássico da DC Comics. E eu acho que Justiça também poderia ser um clássico, cara, tá? Eu acho que é errado a pessoa querer nivelar por baixo Justiça porque fica comparando com O Reino do Amanhã. São duas histórias diferentes, cara. As duas histórias elas vão por vias bem diferentes, né? Apesar de terem aí, né, a arte sensacional do Alex Ross, cara. Mas Justiça é muito boa também. Eu não comparo o Reino do Amanhã, é outra pegada, realmente é uma história melhor, porque tem uma outra proposta, né, cara? Então é diferente. Mas não acho justo ficar comparando essa história de Justiça com o Reino do Amanhã, como alguns querem fazer aí. E aí por isso depreciar a Justiça, que eu acho que merece também aí uma boa avaliação, uma boa pontuação, porque é uma história muito boa, galera. E o nome Justiça, né? Liga em Justiça, então Justiça é bem interessante, faz muito sentido dentro da trama. Galera, a arte do Alex Ross é sem comentários, em termos estéticos, visuais, é uma belíssima arte. Tipo, cada enquadramento merecia um quadro que você poderia emoldurar na sua parede, né? E cara, eu vou mostrar aqui algumas artes lá do começo aqui pra vocês que já sabem, mas só pra relembrar aqui, né? Olha isso aqui, cara, essa imagem que você poderia muito bem moldurar isso e colocar na sua parede, cara. Isso aqui é muito bonito, uma arte belíssima, né, do Alex Ross. Então vamos para a Justiça, a história. Lembrando que aqui vai conter alguns spoilers, tá? Então eu não quero dar muito spoiler não, mas spoiler outro eu vou ter que passar. Então em vista disso, galera, para quem já leu a história, tranquilo, acompanha aqui o vídeo. Para quem não leu a história, eu recomendo que você leia a história. Se não puder comprar, quem está em tempo de quarentena aí, procura ver isso em scan, baixar isso na net, né, ler online, sei lá, e depois vir acompanhar o vídeo. Para quem já leu a história, tranquilo, e para quem não liga tanto para alguns spoilers e acompanha de boa, então vamos lá comigo aqui nessa análise de Justiça, pessoal. Primeiramente, por que esse nome Justiça? Aqui, cara, é interessante que aqui os vilões, a história já começa, né, com um pesadelo coletivo entre os vilões. Os vilões, todos eles ali, ou a maioria deles, tem um pesadelo que é igual, que se repete em vários, né, vilões. Qual é esse pesadelo, pessoal? Esse pesadelo é justamente a Liga da Justiça não conseguindo impedir uma série de catástrofes, né, naturais ou não. Ou seja, é simplesmente os heróis não conseguindo lidar com uma série de acidentes, catástrofes, explosões, né? E a partir daí, cara, isso gera todo clima de tensão, né, cara? De agonia, né, cara? De perda, né? Ou seja, de destruição, né? Então aqui esse pesadelo é mostrado que os heróis são insuficientes para lidarem com certas questões aí, e a falha deles em conseguir, né, proteger as pessoas e evitar as catástrofes é o pesadelo que a maioria dos vilões tem ao mesmo tempo. Você vê aqui o Arraia Negra, né, o Charada, o Homem dos Brinquedos, né? Então eles tendo o mesmo pesadelo
a Mulher Leopardo, né? Os vilões têm o mesmo pesadelo. Então isso já é estranho. Como assim os vilões terem o mesmo pesadelo ao mesmo tempo, na mesma hora, mesma noite, né? Então isso já é por muito suspeito isso. Mas o que é que o Jim Krueger aqui e o Alex Ross, eles proporam nessa maxi-série, nessa saga Justiça, cara? São os vilões, de fato, tendo uma coalizão, né? Os vilões tendo uma coalizão, eles se reunindo e eles meio que propondo, né? Eles tentando pleitear o local destinado aos heróis. É como se esse pesadelo que eles tiveram, esse pesadelo coletivo, lhe dessem, né, a ideia e a motivação de tomar o lugar dos heróis e eles sim garantir a proteção da população. Como assim, né? Os vilões querendo tomar o lugar dos heróis, os vilões querendo substituir os heróis, mas eles não são vilões, como é que fica isso, né? Então essa problemática eu achei bem interessante, a qual trabalha o Jim Krueger e o Alex Ross. Porque aqui também nessa história, de maneira até implícita, o que é que eles mostram aqui em Justiça, galera? Que há uma diferença crucial entre uma equipe de heróis para uma equipe de vilões. Numa equipe de heróis, o que faz essa equipe funcionar e perdurar é que todos aqueles heróis, aqueles personagens que estão ali, eles estão reunidos por uma mesma causa. Causa essa que é o bem comum, né? Os heróis, eles estão lá em prol da proteção das pessoas, em prol da paz, em prol do cumprimento da justiça, em prol do bem que se estabeleça, o bem comum. Não, eles se sacrificam, então, agindo, né, em nome das pessoas que não conseguem se defender e tal, e eles vão lá, né, meio que agindo em causa de todos, né, que o bem se estabeleça. Já os vilões não tem isso, né? Na história de Justiça, cara, o que acontece aqui? Os vilões, eles não têm esse objetivo em comum. Eles não têm a paz como um objetivo final. Eles não têm a justiça como ela deve ser feita como motivo, como um objetivo final. Os vilões, eles são geralmente o quê? Bastante ensimesmados, mesquinhos, muito egocentrados e extremamente competitivos. Até porque cada vilão, eles acham que deve ser aplicado a sua visão das coisas, ele acha que deve ser empregado a sua ética, né, acima de todos os outros. Então como é que em Justiça esses vilões conseguiram se reunir? Esse pesadelo é o primeiro sinal. É um pesadelo em comum. Por isso fica esse pesadelo comum, isso não pode ser uma coisa natural, cara. Então, eu não quero dar spoiler, mas esse pesadelo é por si muito suspeito, né? Então, os vilões, de fato, nessa história, se reúnem na intenção de tentar minar o principal poder de uma equipe de super-heróis. Que poder é esse? Que é a confiança e a estima das pessoas. Né? Os heróis, principalmente na DC Comics, os heróis são vistos geralmente como lendas, geralmente como mitos, geralmente como deuses que você tem que prestar respeito e considerar. Então os vilões aqui, eles tentam minar essa fé das pessoas em seus heróis. Eles tentam desacreditar a Liga da Justiça e tentam pleitear para eles essa confiança, né, essa fé, né, essa credibilidade. Mesmo eles sendo vilões, eles tentam, através de benfeitorias e tal, eles vão empreender um plano de minar realmente a credibilidade dos heróis, mostrando que eles não são aquilo que dizem ser, né, ou que aparentam ser na realidade. Então a história, ela brinca não, né? A história, ela vai por essa premissa aí, ela vai nesse tocante aí. E, cara, aliado a isso, a história aqui, o Jim Krueger, ele consegue, junto ao Alex Ross, fazer uma história muito dinâmica, né? Porque existe todo um planejamento dos vilões, e entre esses vilões, aqui a capa é bem interessante, você vê aqui, né, a capa belíssima, ilustrada aqui pelo Alex Ross. Nós temos a trindade DC, né, que é o Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman. E nós temos aqui também os vilões que fazem a contraparte, né? Você vê aqui o Super-Homem aqui, o Brainiac, a Mulher Maravilha aqui, a Mulher Leopardo, o Batman aqui, o Espantalho, o Flash aqui, o Capitão Frio, o Lanterna Verde, o Sinestro. E aí, galera, o que acontece aqui? Os vilões, eles se reúnem e eles são vilões específicos de cada herói, né? Cada herói tem a sua galeria de vilões, então eles atacam especificamente os seus heróis de maneira coordenada, né? Então os vilões, eles têm isso também agora, é o ataque coordenado, é as ações planejadas, é uma coesão dos vilões para atacarem os seus inimigos, no caso os heróis, de maneira bastante simultânea,
pensada e estratégica, né? Então isso acontece ao longo da história de maneira muito dinâmica e fluente aqui. A história ela tem uma ação bem fluida. E galera, geralmente, né, a trindade DC, que é o Super-Homem, Batman, Maravilha, ele sempre tem muito peso nessas sagas, nessas séries, né? Mas aqui, galera, além de continuar o Super-Homem, Batman, Maravilha tendo papéis fundamentais na história, nós temos aqui papéis dos outros heróis da DC que eu acho muito interessantes. Eu vou aqui citar 3 que eu acho que são muito, assim, cruciais nessa história. Quais são os 3 personagens? Aquaman, Capitão Marvel, né, o Shazam, e o Lanterna Verde, Hal Jordan, galera. Por quê? Esses personagens, o Aquaman, ele é o cara que a partir dele que começa a trama a se desenvolver. O Aquaman é a partir dele que começa a ter a sucessão e o encadeamento dos fatos. O Aquaman, ele é o primeiro, né? O que acontece aqui, pessoal? Entre os vilões, dois deles meio que demonstram ser os arquitetos de todo o ardil, né, de todo a Arapuca, que são justamente Brainiac e o Lex Luthor, 2 vilões do Super-Homem, né? Mas outros vilões também do Batman, do Flash, do Lanterna Verde também tem ações, e o do Capitão Marvel tem ações bem importantes dentro de toda essa história, galera. O Aquaman, como eu falei pra vocês, a história, pausa aqui para esse enquadramento foda. Olha isso aqui, cara, isso aqui não merece um quadro? Isso aqui merece um quadro pra você poder moldurar e colocar na parede, cara. Isso aqui é muito bonito. Arte belíssima do Alex Ross. Voltando aqui à história, pessoal, a história já começa, né, após aquele pesadelo lá dos vilões, aquele pesadelo coletivo, né, já mostra Atlântida ali, né, ali Atlântida do Aquaman e tal, junto com sua esposa Mera e o seu filho, né, o pequeno Arthur, um bebê ainda. E já começa aqui a história com o Aquaman, né, percebendo um distúrbio, né, umas coisas estranhas em meio ao oceano, as profundezas ali da Atlântida. E ele vai averiguar o que é. Ele vai sair, tá ali num sono bom, né, com a mulher dele, tranquilo. Mas ele vai... Olha que arte legal, aqui o Aquaman com seu filho aqui, ó, o bebezinho, o Arthur e tal. E aí o Aquaman monta em seu cavalo marinho e ele vai verificar que tipo de coisa estranha é essa aí que tá acontecendo na Atlântida, né? E ao chegar lá, galera, o Aquaman se depara com uma esfera, uma espécie de redoma que aparece lá no meio do fundo do oceano, né? O Aquaman não sabe o que é isso, uma esfera negra aí, uma esfera escura, né, cara? Ele não consegue decifrar bem o que é isso. E ao mesmo tempo o Aquaman, ele é atacado, cara, na crocodilagem pelo seu inimigo bem conhecido, a Arraia Negra, né? A Arraia Negra que é um dos principais vilões do Aquaman. O Arraia Negra ataca o Aquaman de maneira sorrateira aqui, né, acompanhado pelos seus assectas, né, pelos seus capangas aí, e o Aquaman ele é derrotado, cara, na crocodilagem, como eu falei aqui, né, ele é derrotado pela Arraia Negra, o que vai se mostrar mais pra frente, o Aquaman sendo um trunfo na mão do Brainiac, que é o principal arquiteto aqui dos vilões, tá? Então aqui a cena está mostrando o Arraia Negra, né, ele indo para o local secreto de reuniões dos vilões e ele levando o Aquaman lá, né, o Aquaman desacordado, o Aquaman lá já foi, né, capturado e o Arraia Negra levou lá o Aquaman para os vilões. Tá lá o Lex Luthor, tá esperando chegar o Arraia e mais pra frente é mostrado que o Aquaman, cara, ele vai virar uma espécie de cobaia do Brainiac. Por que isso? Porque o Aquaman, cara, ele tem aquele poder telepático com as criaturas marinhas, né? O Aquaman ele consegue sugestionar, né, a vontade das criaturas marinhas, mas ele conseguisse realmente, através de sua telepatia ali, ele conseguisse influenciar os seres marinhos a fazer o que ele quer, né? Uma espécie de empatia, uma telepatia mesmo, que a partir daí ele consegue sugestionar todo tipo de criatura marinha. E aí o Brainiac, ele tá muito curioso com isso, porque o Brainiac nunca fez nenhuma experiência, né, com Atlantes, né? O Aquaman, ele é meio Atlante e meio humano, né? Mas ele é um Atlante que também tem essa telepatia, cara, esse poder específico que ele tem, né? E aí isso interessou muito ao Brainiac pesquisar, né, cara, fazer uma espécie de autópsia nesse cérebro do Aquaman e ver o que poderia fazer com isso. Então o Aquaman, cara, ele é vítima, né, ele se tornou uma cobaia aí do Brainiac nessa história, cara. Daí a sua importância, tá? Galera, não só, como é que eu falei aqui, mas o Capitão Marvel também, ele tem uma participação aqui bem interessante. O Super-Homem aqui, cara, ele é atacado de maneira também bem covarde e tal, por um grupo de vilões que atacam ele, cara, de maneira muito, velho, covardona, assim, né? Meio estilo hiena, né? Que é o Bizarro, o Solomon Grundy
o Parasita e o Metal, cara. Esses 4 vilões atacam o Super-Homem de maneira muito covarde e o Superman quase baila, cara. O Superman é atacado, levado por uma viela. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, cara. O Aquaman não, desculpa, o Superman aqui, ó. O Super-Homem é pego de surpresa aqui pelo Bizarro. O Bizarro rende o Super-Homem aqui, tá? E o Bizarro leva o Superman por uma viela, cara. Nessa viela estava sendo aguardado ali o Parasita. Cadê aqui, ó? Pronto. Essa ação aqui bem interessante, galera, tá? E aqui, ó, você vê o Bizarro, ó, metendo a porrada no Super-Homem. Junto a ele depois chega o Solomon Grundy também, né? O Solomon Grundy aparece lá para aumentar a festa, né? E não satisfeitos, o que acontece aí, também chega o Parasita, né? Chega lá o Parasita que vai drenar, né, os poderes do Kryptoniano, deixando ele mais fraco. E para fechar a tampa do caixão, quem aparece aqui, né, para finalizar a festa, seria o Metalo, cara. O Metalo que tem aquele coração dele kryptonita, que ia lá para fechar o caixão do Kryptoniano, cara. E nesse tempo todo, o Kryptoniano, o Super-Homem, tá pedindo ajuda do Barry Allen, que é o Flash. Porque seria o cara mais rápido a chegar lá para acudir ele, né? Ajudar, para acudir ele lá. Só que, como as ações de vilões aqui estão sendo muito bem coordenadas, os vilões estão atacando todo mundo ao mesmo tempo. Eles montam várias arapucas para vários heróis ao mesmo tempo. Uma ação muito bem planejada, uma ação tática, né? Que vai ser efetuada de maneira simultânea, cara. E ao mesmo tempo aqui, ó, o Barry Allen, ele tá lá com a sua esposa, a Iris Allen, e o Barry Allen tá tomando uma sopinha, e nessa sopa aqui, cara, tem uma substância, né, ilícita, uma substância entorpecente, sei lá o que deixa, cara, o Barry Allen de uma maneira meio bolada. O Barry Allen fica sem controle de seus movimentos e ele não consegue parar, cara, num ponto só de correr, tá? Ele fica o tempo todo correndo pra lá e pra cá, tal, e não consegue. Então isso já foi uma forma de neutralizarem o Flash. E aí, cara, o Superman aqui, gritando por ajuda e tal. Aqui, o Superman tá desesperado aqui, ó. O Superman tá aqui, cara, dando um cagaço. E ele gritando por ajuda, ninguém aparecendo, cara. E quem aparece pra ajudar o Superman, pra acudir ele, é justamente, se eu ver aqui se eu passo logo, é justamente, cara, o Capitão Marvel, cara, o Shazam, tá? O Capitão Marvel fala pro Superman que vai ficar tudo bem. O Capitão Marvel fala pro Super-Homem que ele escutou os pedidos, o sinal de socorro do Super-Homem. Então ele foi lá ajudar, auxiliar o Kryptoniano, cara. Aqui é mostrado, ó, o Capitão Marvel agindo em sua velocidade, batendo no Bizarro, batendo no Parasita, batendo no Solomon Grundy, né? Só os flashes aqui e o Capitão Marvel metendo a cacetada, descendo o sarrafo na galera, né? Aqui, ó, levitando aqui com a mão só o Parasita. E é ele, o Capitão Marvel, cara, que vai salvar, né? Que salvou o Super-Homem da morte certa aí, né, cara? É o Capitão Marvel que faz isso. Então, galera, o Capitão Marvel ele tem essa participação muito crucial, que é salvar o Kryptoniano nessa parte aí. Não só isso, o Capitão Marvel também tem outra participação muito boa relacionada ao Flash, né? Ao Flash, o Barry Allen, tá? Não vou dizer o que é, pra não ter tanto spoiler. E também tem, cara, os vilões do Capitão Marvel aqui. Tem o Adão Negro que aparece lá, tem uma luta bem ferrenha entre o Capitão Marvel e o Adão Negro. O Dr. Sivana, cara, também de maneira assim passiva, né? Que o Dr. Sivana, ele não age de maneira muito ativa, ele não é ativo na história, mas são conhecimentos dele que quem vai se aproveitar são os vilões. Os vilões vão se aproveitar de conhecimentos do Dr. Sivana, e a partir desse conhecimento do Dr. Sivana é que eles vão conseguir, né, cara, empreender tantas coisas que vão lascar os heróis lá pra frente aí, cara. E, cara, a Mulher Maravilha é uma das que mais se dá mal na história, a Mulher Maravilha. Porque a Mulher Leopardo, cara, ela ataca a Mulher Maravilha de maneira também muito sorrateira aqui, né? E a Mulher Leopardo, que é uma vilã bem clássica da Mulher Maravilha, ela arranha, cara, o rosto da Mulher Maravilha aqui com as garras. Se eu mostro pra vocês aqui, tá? A cena. Mais pra cá, acho. Mas, cara, é uma luta bem ferrenha que a Maravilha tem com a Mulher Leopardo aqui. Deixa eu ver se eu volto. Aqui. A Mulher Leopardo, ela dá uma arranhada, cara, no rosto da Mulher Maravilha, cara. E esse arranhão que a Mulher Leopardo desfere na Mulher Maravilha, cara, vai, né, ocasionar ferimentos gravíssimos mais pra frente, né? Tipo, a Mulher Maravilha meio que vai tendo uma degradação física através dessas feridas que vão se abrindo pelo corpo dela, tá?
Então, a Mulher Maravilha está muito mal nessa história. Super-Homem também está muito bom, como eu falei pra vocês. E outros personagens também. O Batman também entra em mais lençóis. O Batman tem uma participação muito interessante aqui, o Batman, tá? Tem até cenas do Batman discutindo com o Superman sobre modus operandi, né? Entre o Homem de Aço e o Homem Morcego. O modo que eles operam são bem diferentes, até que eles são de realidades muito diferentes. Um em Metrópolis e outro em Gotham City, né? Então a história também suscita até isso, cara. Debates entre os heróis sobre seus modos de agir e combater o crime, né? E, cara, o Lanterna Verde, Hal Jordan, pra não esquecer, né? Ele tem, cara... Acontece uma escolha aqui que é foda, cara. E ele se dá muito mal. Mas, cara, quando ele consegue sair da situação que ele tava, mano... As ações dele são simplesmente cruciais para a resolução da história, cara. Para a solução do problema, tá? O professor mostra aqui, cara. O Lanterna Verde... Ele é atacado de maneira também de supetão pelo Sinestro, seu principal inimigo, né? Então, cara, o Lanterna Verde, ele é atacado de surpresa pelo Sinestro. E o Sinestro, cara, ele, aqui, ó, né? Tá lá o Hal Jordan ali, né? Nas dependências da Ferris Aeronáutica, lá onde ele trabalha como piloto, né? E de lá, cara, num tubo de explosão, aparece de repente o Sinestro, cara, seu principal vilão. E o Sinestro simplesmente, cara, empurra, né? O Sinestro aqui, ele simplesmente empurra o Hal Jordan para dentro do tubo de explosão, cara. Mandando o Hal Jordan para uma dimensão que ninguém tem acesso e que o próprio Hal Jordan, o mundo adicional, não consegue sair. É como se o Sinestro, cara, lançasse o Hal Jordan para uma dimensão esquecida, um local totalmente oculto, e ninguém consegue tirar ele de lá, e nem ele por si só consegue sair mesmo com um anel. Então, cara, eu não vou contar como o Hal Jordan sai dessa situação, como é que se resolve isso. Mas quando ele sai de lá, galera, o Hal Jordan mostra o porquê dele ser o Lanterna Verde e porquê o Lanterna Verde é tão crucial para a solução do caso aqui, tá? E, galera, a história é muito boa, Justiça. Eu recomendo demais essa história, cara. Ela é muito legal. Deixa eu mostrar aqui o Aquaman, cara, ele sendo cobaia aqui do... Também tem participações muito boas do Gavião, do Gavião Arqueiro, ó, do Gavião Negro com a Mulher Gavião, a Chaeira, né? Tem um ataque da Era Venenosa na Batcaverna, né? A Era Venenosa ataca a Batcaverna. Aí a Mulher Maravilha combate a Era Venenosa lá na Batcaverna. O Batman tava rendido já ali junto com o Alfred. Cara, é uma história muito boa, cara. Uma história muito boa mesmo. Indico demais pra vocês lerem. Aqui é o Gavião Arqueiro. Puta merda, Gavião Negro e a Mulher Gavião combatendo o Homem dos Brinquedos lá naquele museu de história, né? Onde eles trabalham, né? O Carter Hall e a Chaeira. E, galera, eu mostrei o Aquaman sendo rendido aqui pelo Brainiac, cara. A situação do Aquaman é bem crítica, cara. Muito crítica, mas o Aquaman também tem uma participação muito massa aqui. A forma que ele sai do que acontece com ele também é bem interessante, né? O Brainiac realmente usa o Aquaman como uma espécie de cobaia para experimentos. É uma história muito boa, galera. O que é bem massa também é que os vilões, tem uma hora que eles ficam, tipo, eles usam um holograma, né? Uns hologramas, e eles começam a falar para a sociedade, para a população, no intuito de desacreditar os heróis, né? Eles falam que os heróis, na verdade, só fazem manter as coisas como estão, eles nunca agem de maneira efetiva para mudar a vida das pessoas, eles mantêm sempre o status quo, né? E os vilões agora vão agir de maneira... Porque os vilões aqui, eles ficam fazendo benfeitorias, né? Os vilões aqui. Eles combatem a sede no deserto, eles combatem a fome não sei onde e tal, e eles também curam as pessoas doentes, os enfermos e tal. E os vilões, eles ficam com esse papo, né, cara? Esse papo aí de prometer coisa que vai tornar uma cidade segura para todo mundo. O que é um papo bem, assim, um papo muito demagogo e hipócrita vindo dos vilões, né? Quem fala isso é o Lex Luthor, junto com a Era Venenosa, né? O Arraia Negra e o Sinestro. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Eles falando. Enquanto eles falam isso, toda uma ação ocorre contra os heróis, tá? Uma ação bem coordenada contra os heróis, cara. E, pessoal, muito bom, tá? Eu recomendo a história. Justiça, esse nome Justiça, eu acho que ele foi colocado porque são os vilões tentando empreender o seu tipo de justiça. Justiça para eles mesmos. Então, se a pessoa que gostou, galera, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, tá? Acompanhe os vídeos e até o próximo. Aguiar, tenho que falar.